alimentar, saciar, vestir, acolher, visitar, cuidar, consolar. As 7 ações de misericórdia. Uma das 7 ações de misericórdia é visitar as pessoas doentes. Visitar é ir ao encontro. É uma atitude de cuidado que a comunidade cristã realiza para com a pessoa doente e para com os seus familiares. Ser uma comunidade cristã é ser um espaço de cuidado e consolo, e esta é a sua essência. Nela, há pessoas que podem cuidar de quem necessita. E quando fazemos uma visita, realizamos previamente vários atos, desde comunicar-se com a família até o momento de se colocar a caminho e ir até a pessoa adoecida. São diversas ações que expressam uma atitude de cuidado. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz: Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Desta forma, todas as pessoas da comunidade são chamadas para cuidar de quem precisa, como membros de um mesmo corpo. Lutero, ao falar deste texto de Coríntios, usa a seguinte imagem: quando o menor dedo do pé está doendo, todo o corpo se inclina para cuidar dele. É assim que nós, filhos e filhas de Deus, membros do mesmo corpo, somos chamados e chamadas para cuidar das pessoas doentes. Além de visitar as pessoas adoecidas, é preciso incluir a família ou as pessoas que estão envolvidas no processo de doença. Elas também precisam de atos de cuidado, como ter um tempo para si, enquanto outra pessoa assume o papel de cuidadora. Também precisam de uma escutativa ou de companhia diante da dor e do cansaço. Saber ouvir, tentar entender e se colocar na situação da pessoa que sofre são atitudes que apontam para a presença e o cuidado de Deus. As primeiras comunidades cristãs praticavam o cuidado para com as pessoas adoecidas. Além disso, praticavam outras ações, como cuidar do corpo das pessoas mortas. A partir desta vivência, foi acrescentada a 7ª ação de misericórdia: sepultar as pessoas mortas. Essa ação não é citada no texto de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 45, mas sabe-se que era uma prática do povo judeu e de outras culturas. Marta e Maria, diante da morte de seu irmão Lázaro, receberam o consolo de muitas pessoas. Hoje, como igreja cristã, realizamos o sepultamento digno das pessoas e acompanhamos as famílias enlutadas para acolhê-las em sua dor. Nós somos pessoas confortadas e consoladas pelo próprio Deus. Por gratidão, assumimos a missão de cuidar e de consolar as pessoas enlutadas. Bom dia a vocês. As crianças não saíram de casa por causa do frio lá. Então nós vamos direto para o contato.
Bom dia, querida comunidade. Bom vê-los aqui neste dia frio, mas nós estaremos aqui aquecendo os nossos corações, não é mesmo? Saúdo vocês com o texto bíblico de João 14, 23, onde diz: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Há momentos em que ansiamos repousar as nossas angústias nas mãos de Deus. E hoje, a palavra que nos acolhe declara que o amor de Deus nos dá segurança ao proclamar que em Deus encontramos morada. Encontrar com Deus em culto, dedicar-se à prática da oração, meditar a sua palavra, são maneiras de expressar a nossa confiança no Senhor. Nosso louvor é agradável a Deus, quando andamos em seu caminho e servimos a sua vontade, sendo suas bênçãos nesse mundo. Neste 6º domingo de Páscoa, em que ainda rememoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, também solicitamos à nossa comunidade que receba com consolo a família Scheffel, que sofre com o falecimento de Carlos Scheffel, e também a Beth Will, que sofre com o falecimento de seu irmão. Rogamos que essas famílias sejam envolvidas pelo amparo de Deus. E no acolhimento de Deus, animamos todos a manterem-se firmes na fé, na ressurreição e no testemunho da nova vida que encontramos na promessa do nosso Redentor. Em oração memorial, a família Scheffel também será convidada ao consolo diante do altar. A comunidade evangélica de confissão luterana em Campinas, nisto, quer expressar condolências diante do acontecido e quer se colocar para cada um de vocês como ambiente de amparo e fortaleza na dor, nunca esquecendo de todo o empenho e serviço a Deus que Carlos Scheffel desempenhou nesta comunidade. Que Deus nos abençoe e nos conceda coração e lábios puros para meditarmos sobre a sua santa palavra. Amém. Quero acolher cada um de vocês que hoje, de forma carinhosa, veio trazer as condolências para esta família, tanto a comunidade como também nossos visitantes. Rogar para que Deus nos abençoe neste encontro e traga juntamente a esta casa Scheffel a sua presença de fortaleza. Vamos invocar a presença do nosso Deus, nos coloquemos de pé. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus. Pai, Senhor da luz, quando cai em nós a escuridão. Filho, Jesus Cristo, Senhor que guia e salva quando tudo está perdido. Espírito Santo, Senhor que nos anima e consola quando a fé esmorece. Amém. Queiram tomar os lugares, o nosso canto, o hino de número 318, vem Espírito de Deus. Nos
convido a que nós façamos a nossa confissão de pecados. Vamos fazer de forma comunitária, como se encontra aí na nossa tela. Nos coloquemos de pé. Eterno Deus, Tu nos dás bênçãos plenas, mesmo assim há muita escuridão na terra que alimenta os nossos pecados. Liberta-nos das teias emaranhadas do maligno e do poder do mal que habita em nós. Faça com que a Tua luz descortine a nossa culpa, para que percebamos que nos afastamos de Ti. Todos os dias vivemos junto à promessa da ressurreição, mas reconhecemos que nem sempre respondemos com fé e esperança à Tua fidelidade e amor. Perdoa-nos quando a nossa confiança em Ti é inexpressiva e acuados não buscamos refúgio na Tua palavra. Perdoa o nosso falar tímido sobre Tuas maravilhas. Perdoa o nosso descuido junto às outras pessoas e junto à Tua criação. Perdoa a falta da unidade da Igreja. Perdoa quando difundimos sofrimentos às pessoas e deixamos de lado a Tua justiça e a Tua paz. Por nossa fraqueza, ó Deus, pedimos-te misericórdia. Concede-nos a Tua graça e aperfeiçoa-nos a partir da Tua vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O nosso consolo e a nossa fortaleza vêm de Deus. Como nos ensina a palavra do salmista, volta-te para mim e tem compaixão. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Quando confessamos com sinceridade ao nosso Senhor, Ele escuta o nosso clamor e nos dá a sua misericórdia. Isso vos anuncio, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Lembramos das situações de sofrimento no mundo, a frente fria que atinge tantos desabrigados, as famílias que sofrem com as dificuldades financeiras e o desemprego, os imigrantes que são vítimas de conflitos armados, a falta crescente de amor e o descaso com a natureza. Estas e tantas outras dores entregamos ao nosso Deus. Clamemos juntos, Senhor, apressa-te com o teu socorro, cantando o nosso canto do número 56 do LCI. Oremos. Fala a nós, gracioso Deus, com a Tua palavra. Renova-nos as forças
para que possamos repousar em tua bondade. Envolva-nos com o teu Espírito Santo e que sejamos plenos do teu amor. Fortalece a nossa fé e desperta-nos ao testemunho do teu reino. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Grandioso é o poder de Deus que ouve a nossa oração e sem fim também é a sua misericórdia. Rendamos glórias a Deus cantando o hino 626 do livro de canto da igreja, Conta as Bênçãos. Eu vou ler agora para vocês o Salmo de número 67. A versão que eu tenho aqui é um pouco diferente da Bíblia que vocês têm aí. Na Bíblia de vocês, que estão nos bancos, está na página 600 do Antigo Testamento. Salmo 67. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se nas nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Até aqui, palavras da salvação. Vamos agora
para o canto número 623 do livro de canto. Passo a ler agora os versos de João 5, de 1 a 9. Depois disto, na Bíblia de vocês, página 117 do Novo Testamento. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homens algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Até aqui, palavras da salvação.
Amado e bondoso Pai, a nossa alma canta louvor a Ti por Tua palavra que nos traz a mensagem da fé, por Tua palavra que nos consola neste momento também, e nos mostra, ó Pai, que neste mundo somos guiados por Tua presença infinita. Dá que o nosso ouvir, dá que o nosso coração e a nossa mente coloquem-se neste mundo como testemunhas da Tua ação e do Teu amor que nos resgata para o caminho da promessa que Tu nos dá, que é ser salvo em nosso Senhor. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida igreja, amada por nosso Deus, o salmo de hoje, Deus, Ele nos convida neste salmo a participarmos das suas bênçãos. Quais bênçãos? Você compreende o que é viver sob a bênção de Deus? Normalmente nós lidamos com as bênçãos de Deus como se elas fossem algo exterior a nós, como se fossem abundantes colheitas que chegam até nós. Mas você já parou para pensar que você também é uma colheita de Deus? Você se porta como uma bênção dos céus aqui neste mundo? Você se considera uma pessoa abençoada? Somos a colheita abençoada de Deus. Precisamos do favor de Deus, porque se formos deixados por nossa própria conta, com certeza nós nos destruiremos. Mas alguns não vivem pelo prêmio de ser uma bênção do céu, ainda que ele rogue a Deus para que Deus lhe dê muitas bênçãos. Muitos querem ter bênçãos, mas negam ser bênçãos. Ainda que algumas pessoas neguem a existência de Deus, estas recebem suas bênçãos por mais que ignorem que são presentes de Deus. Há pessoas que, mesmo conhecendo a Deus, não consideram e nem levam com seriedade de que vivem sob as bênçãos do Senhor. Outras querem tantas bênçãos do Senhor de inúmeras formas que não agradecem aquelas bênçãos que ele vai colhendo durante a sua vida. Se a maioria de nós, em nossas orações, também pede por bênção do nosso Senhor, há que se tomar cuidado para que a gente não distorça o significado das bênçãos de Deus. Há muitos que confundem bênçãos com sucesso e prosperidade material, vindo até a extorquir da graça divina um propósito de vida bem-sucedida. Aliás, já há um falso Deus sentado no trono do êxito material. O nome dele é Mammon e foi duramente rejeitado por Jesus Cristo. Ele é o Deus criado pelo projeto do egoísta, daquele que visa bens somente para si e faz descaso diante daqueles que nada têm.
Então significa que sujeitar a bênção divina em nossa vida para o alívio financeiro, para o conforto material, ao invés de pedir que Deus nos dê firmeza na fé, testemunho sincero e o galardão do reino dos céus, quando nós olhamos somente para as questões deste mundo material, nós acabamos entrando em descompasso com o caminho do Senhor e queremos colheitas distorcidas do Evangelho, fazendo descaso com a própria vontade divina. As bênçãos materiais, elas não deixam também de ser obras de Deus confiadas a nós. Deus não nos nega isto. E os antigos hebreus, eles diziam que os bens da terra pertencem a Deus e só nos servem como uma garantia provisória de sustento digno nesta terra. Mas que o Senhor espera que estes bens sejam devolvidos a Ele, para que eles não arranquem do nosso coração as riquezas eternas que não podem ser perdidas, ainda que venhamos a perder tudo o que temos por causa das riquezas eternas. Então, meus amados, colham os frutos das bênçãos de Deus sem ganância. Mas muito mais, seja você uma colheita de Deus. Quando somos bênçãos legadas para a eternidade, somos reservas de frutos preciosos para os celeiros celestes. Esses frutos não se desgastam, não podem ser comprados e nem se tornam obsoletos ou perecíveis sob o poder da palavra de Deus. O germe do fruto eterno permanece conosco para além desta vida e é uma pérola inegociável da nossa fé. Por causa da salvação, ser bênção de Deus no mundo é ser um espelho divino onde quer que nós andemos. Então, não deixe que o outro manche o propósito de vida que Deus colocou em vocês. Nunca se desmotive ou se constranja na vocação de ser discípulo de Deus neste mundo. Isto me lembra uma história de um colunista que acompanhava um amigo na banca de jornais. Seu amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente e o jornaleiro o tratou de forma rude e grosseira. O jornaleiro pegou o jornal e jogou de qualquer forma na direção daquela pessoa. E o amigo do colunista sorriu polidamente e desejou um bom dia para o jornaleiro. Quando os dois desciam pela rua, o colunista perguntou: "Ele sempre trata você com tanta grosseria?" "Sim, todas as manhãs, infelizmente, ele me trata dessa forma." "E você sempre é tão polido e amigável?" "Sim, eu procuro ser." "Por que você é tão educado, já que ele é tão grosseiro com você?" "Porque eu não quero que ele decida como eu devo agir." Se pedimos ser uma bênção de Deus e pedimos por bênção de Deus, isso significa que nós não podemos definir o nosso caráter por causa do outro, cair no desânimo por causa da desesperança do outro. Significa que nós não podemos nos tornar reprovável por causa do que é condenável no outro. Não somos juízes de Deus. Você precisa ser tão somente uma bênção para si e para o outro, e não o contrário. Muitos, nas suas desventuras,
por causa da ingratidão, colocam a culpa até em Deus pelos seus lamentos e infortúnios. Espanta o fato de que vivamos sob o manto de tantas bênçãos dos céus e ainda assim hajamos com insatisfação, com ingratidão, tornando as nossas queixas maiores do que a gratidão, quando a menor das feridas aparecem em nossa vida. É muito difícil, é muito fácil dormirmos para Deus quando suas bênçãos estão enchendo os nossos poços, quando os mananciais de bênçãos são abundantes. Mas é fácil também nos mantermos despertos para acusá-lo quando julgamos que os nossos poços de bênçãos estão se esvaziando e secando. Aqui nós corremos o risco de converter todas as bênçãos de Deus em ingratidão. Mas, na verdade, o que está vazio em nós, na ingratidão, é a nossa fé, que vai se apagando diante das nossas queixas perniciosas e pecadoras, como se Deus fosse o culpado de todos os nossos problemas e reveses da vida. Amados, se o descontentamento ele assenta na insatisfação nossa, pior é o desespero, que expressa sinais de que pouco ou nada nós conhecemos do poder de Deus na nossa vida. E ainda bem que o Salmo 67, que nós acabamos de ouvir, ele apacenta o nosso coração letárgico junto a Deus. Ele é um poema de gratidão, mas antes de falar de gratidão a Deus, ele inicia com uma confissão sincera. Ele diz: Senhor, seja misericordioso, seja gracioso para conosco. O salmista reconhece que nós nos mergulhamos muitas vezes na ingratidão. E ele pede para que Deus olhe com um olhar de misericórdia. Ele reconhece que nós não merecemos as dádivas eternas. Mas é interessante que ele vai seguir dizendo: o rosto da bênção de Deus não deixa de resplandecer sobre nós. Por crer que essa luz de Deus está presente na nossa vida e aquece todos os dias o nosso coração, os antigos israelitas acreditavam que havia alguma energia divina que era passada de um para o outro simplesmente quando se falava de Deus. Isso significa que quando nós nos tornamos canais de bênção neste mundo, nós nos tornamos canais de Deus para as outras pessoas. Amada comunidade, queridos irmãos, o salmista ele canta gratidão a Deus, reconhecendo que sem Deus ele estaria perdido em seus próprios pecados. O salmista lembra que os frutos da terra são bênçãos doadas por Deus. E com gratidão ele exalta a colheita da vida e as benesses divinas. Mas você, por acaso, já tentou contar quantas bênçãos você recebeu somente em um dia da sua vida? Eu diria que é impossível você contar as bênçãos que você recebe somente em um dia. Quem dirá para uma vida toda? Se nesta manhã, então, que você veio para o culto hoje, você se considera que vive e tem recebido bênçãos diárias muito além dos bens desta terra, e admite que sobre quaisquer circunstância, seja na tristeza, seja na alegria, você se encontra sob as graças do nosso Senhor, então eu convido para que vocês tratem com seriedade a presença e a vontade de Deus na sua vida. O Salmo é uma amostra que nos diz que pedir bênçãos a Deus não é acumular conquistas sobre a nossa cabeça, tendo um Deus personalizado
cumprindo as nossas próprias vontades, abençoando a mim e não os outros. O salmista, ele ora: Deus nos abençoe. Ele também pede pelas outras pessoas. Ele pede que Deus nos torne testemunhas do seu amor, do seu caminho, da sua salvação para o outro. Não é uma busca por manifestações do poder de Deus em benefício próprio, mas em benefício de todos, para que o corpo reunido do nosso Senhor alcance, nos últimos tempos, a grande redenção preparada para nós. Então, meus amados, ser uma bênção de Deus é desfrutar com amor das suas bênçãos, mas também, muito mais do que isso, ser uma colheita de bênção para Deus. Pedir bênção a Deus é ver-se neste mundo, plantado no solo do que é eterno, e olhar com ternura de resgate para aqueles que ainda não fazem parte da grande colheita divina. Seja então um abençoado de Deus. Faça a missão de ser bênção para aqueles que precisam. Porque Deus, diz o salmista, está em todos os lugares. Há muitas vidas a serem resgatadas pelas mãos dos abençoados de Deus. Você é um abençoado de Deus? Você cumpre com a missão de ser bênção de Deus? Eu sei que não é fácil nós sermos bênçãos de Deus, que muitas vezes, mesmo na igreja, nós mostramos o contrário. Recebemos tantas bênçãos, mas agimos de forma diferente. Mas o salmista ensina que as bênçãos de Deus estão presentes em nós e em tudo. Por isso, se nós não conseguimos, peçamos a Deus que nos aperfeiçoe, que haja sobre a nossa vida, haja sobre tudo em nós para que a gente se converta por completo em uma bênção do nosso Senhor. O solo já foi preparado, então peça para que Deus olhe por cada um de vocês. Isso também é o que nos ensina um velho provérbio haitiano que diz: Deus dá e espera que compartilhemos. Então o milagre da bênção que tudo doa, vem de Deus. Mas o milagre da bênção que partilha o que foi doado, vem de nós. Sejam bênção de Deus, deem colheitas fartas do louvor, do amor, da dedicação. Cinjam-se de espiritualidade sincera e lancem brotos da esperança nas pessoas à sua volta. Porque as bênçãos da eternidade seguem conosco e não são propriedades nossas. São verdadeiros tesouros, além de qualquer coisa que possamos conquistar ou perder nesta vida. Sejam bênção de Deus, porque embora soframos tribulações, embora sejamos subjugados no solo da nossa fé, ou lançados no poço de grandes dores neste mundo, e vamos ser constantemente lançados nas dores, Deus, ele nos diz que os abençoados de Deus não precisam ter medo. Nas bênçãos que Deus nos dá, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Deus planta promessas eternas neste mundo para nós. E quem conhece o sorriso da sua graça, quem conhece o que é revelado para nós em Cristo, que é o caminho e a salvação, ele pode seguir tranquilo nas mãos do nosso Senhor. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E desde a passagem de Cristo neste mundo, nós sabemos então quem seguir, como seguir e para onde nós vamos seguindo a Ele. Ser uma bênção de Deus é encontrar-se com Cristo neste caminho em direção a Deus e a ser plenificado com uma promessa de ser salvo por Ele. O Senhor colocou e tem colocado, meus queridos, todos os dias a salvação
a um passo dos nossos pés. E tudo depende de uma única escolha que nós vamos fazer na nossa vida e que pode definir toda ela aqui neste mundo e para além deste mundo. Qual seja, você de fato deseja ser uma bênção de Deus? Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e nós abraçamos estas bênçãos para ser bênçãos para os outros. Que sejamos abençoados para assim poder galgar maiores bênçãos do que bênçãos deste mundo, que é a eternidade junto ao nosso Deus. E que nesta bênção Cristo possa nos colocar diante do altar do nosso Senhor e diante da face de Deus sermos contemplados com a herança de uma nova vida. Que assim seja. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares. O destino das ofertas de hoje é um destino sinodal, né? Elas serão para as coordenações e grupos sinodais do Sínodo Sudeste. Os grupos e conselhos têm um papel importante nesta tarefa. Eles são envolvidos no trabalho de missão com jovens, diaconia, educação cristã, mulheres, música e conferências ministeriais. A partir desses grupos é que surgem lideranças sinodais e nacionais, permitindo que sejam semeados sinais de unidade e testemunho na nossa igreja. Que Deus, em seu amor, cuide da sua igreja, que Deus abençoe as dádivas, os doadores e quem for beneficiado com estas ofertas. A gente sempre lembra também, às vezes a pessoa quer fazer alguma doação extra para as obras que a gente tem feito na igreja, então os valores que estiverem soltos na sacola terão esse destino da sinodal. E se tiver, por um acaso, valores que estejam dentro do envelope, que ficam aí disponíveis nos bancos, aí serão para as manutenções aí da igreja. Ok? Obrigado.
Fiquemos de pé. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno e justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos e louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão, rendeu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós, isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com o seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz o nosso Senhor: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São palavras do nosso Senhor entregues a nós para alimentar a certeza de uma nova vida. Nova vida também que é dada a nós através da consagração do nosso corpo
e também do alimento que ele nos dá com a ceia. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares. A mesa da ceia é um convite a todos que querem participar da comunhão com o nosso Senhor. Vocês vão receber, onde vocês estão, os elementos da ceia através da mão dos nossos presbíteros. Aguardem até um certo momento em que nós vamos tomar a Santa Ceia de forma comunitária, tá? Isto é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei deles todos vós. Oremos. Amado Deus, nutra-nos do alimento da fé com a ceia que o Teu Filho preparou para todos nós. Permita que participemos da unidade do corpo de Cristo e sejamos convivas em Teu reino eterno. Por Cristo. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Nós queremos agora, neste momento, trazer junto à igreja o acolhimento e o consolo de Deus. Eu acolho a família Sheffield com as palavras de consolo que vêm da carta de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Com esse verso, nós queremos agora cantar o hino 627. E durante este hino, ao final do hino, eu peço para que a família ela venha até o altar, para assim seguirmos com a oração memorial. Cantemos.
E assim nós anunciamos. E aqui colocamos diante da igreja a família, lembrando o falecimento do nosso querido irmão Carlos Augusto Sheffield. Carlos veio a falecer no dia 12 de maio, às 2h45, devido à parada cardiorrespiratória decorrente de Alzheimer. Filho de Egon Sheffield e Ela Jung Sheffield, Carlos nasceu a 19 de novembro de 44, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ainda em Novo Hamburgo, ele casou-se com Marlene Terezinha Sheffield no dia 5 de setembro de 73. O casal, abençoado com as filhas Patrícia e Cristina, Carlos, com o tempo, mudou-se aqui para a região de Campinas e em muito contribuiu também para a vida da nossa comunidade, assumindo funções de liderança, vindo a atender o chamado de Deus de ser bênção para as pessoas em sua volta, cumprindo a missão do reino junto aos outros. Aposentado, ele foi abençoado em vida com 77 anos, 5 meses e 23 dias. Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério Flamboyant, aqui em Campinas, no dia 12, às 3 horas da tarde. Carlos deixa conosco enlutados e enlutadas a sua esposa Marlene, suas filhas Patrícia e Cristina, um irmão, Sr. Oscar, uma irmã, Sra. Ana, um cunhado, uma cunhada, 4 netos, 2 genros e demais familiares e amigos. Queremos, neste momento, pedir que a comunidade possa também colocar-se de pé. Coloquemos esta família em momento de oração e também na certa presença de que Deus ele vai se colocar enquanto consolo na vida e no coração daqueles que sofrem. Oremos. Senhor, obrigado por mais um encontro contigo, por tua palavra. Ajuda-nos a nos mantermos firmes na fé e assista-nos em nossas orações. Permita que sejamos teus instrumentos, capazes de demonstrar que nos orientamos por tua bondade e misericórdia. Cuida de todos nós, cuida das nossas famílias e ouça as nossas orações. De maneira especial, recorremos a Ti quando pranteamos com a família Sheffield a perda inestimável do nosso querido irmão Carlos Augusto Sheffield. Somos gratos, ó Pai. Gratos a Ti por ter concedido e sustentado a vida dele entre nós até o seu dia derradeiro. Somos gratos pelas colheitas alegres e tristes que junto a ele também fizemos. Mas a morte, Senhor, o separou de nós. Mas não o separou do Teu amor infinito. Agora, repousando no pó da terra, como muitos que o antecederam, ele se tornou o herdeiro do Teu chamado recriador da ressurreição para a nova vida em Ti. Por isso, reconhecemos que em Tuas mãos está a ressurreição e sobre as Tuas mãos as promessas da vida eterna. Reconhecemos, ó Pai, que os poderes da morte foram derrotados com a vitória do Teu Filho Jesus sobre ela. Mas para a família que permanece enlutada e busca a Ti no desconsolo, oramos para que a Tua graça a assista
e ela encontre na tua presença a fortaleza na fé e a acolhida na dor. Oferta, Senhor, os teus braços amorosos a cada familiar e envolva-os com a esperança que brota das tuas promessas. Dá que a família encontre em ti um porto seguro e que as suas lágrimas sejam enxugadas por tua bondade. Envia também, ó Pai, a tua igreja, a tua comunidade de fé, para que junto da família seja um porto de amparo e encontre assim esta família junto aos seus filhos da igreja o abraço necessário em meio à dor. Permita, ó Pai, que cada pessoa que traz a sua solidariedade frente à dor da família seja uma oferta de bênção graciosa da sua presença a eles. Por fim, ó Pai, dá que vivamos em teus caminhos e na esperança de que não nos abandona jamais, em especial quando o sofrimento nos abate. Alivia o sofrer da família, reanima-a na fé. E a todos nós também desperta-nos na consciência da brevidade da nossa vida terrena, para que possamos dedicar toda a nossa vida a Ti. E tudo mais queremos incluir na oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor da graça e da ressurreição, que o Senhor do consolo e do amor infinito, enxugue a lágrima de cada um de vocês e lhes dê a sua presença de amor incessante. Que eles lhes tragam o consolo necessário para suportar esta perda e seja convosco hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Vamos agora, na sequência, falar sobre os avisos da igreja, né? O nosso próximo culto será no dia 29 de maio, às 9h30. Dia 26 de maio, celebramos a ascensão do Senhor aos céus e convidamos que a comunidade lembre este dia tão especial para a igreja cristã. No culto do dia 29, recordaremos a ascensão. Dos dados financeiros da igreja, nossas contribuições e doações em maio, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 88% de entrada, nos faltando ainda, até o final do mês, 12% para cobrir as despesas. Veja os gráficos, né, também de março, né, a gente chegou muito próximo ali, faltou uns 5%, e abril 1%. Ofertas de louvor. Na tela, então, seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através de Pix, usando o CNPJ da igreja, ou via depósito, transferência bancária para a conta da igreja lá no Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9 até 7, de que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Temos aí, agora, né, as nossas semanas já estão começando a ficar bem movimentadas, né, voltando aí a tentar chegar mais à normalidade possível, né. Temos a OASE na quarta-feira, dia 25/5, às 13h30. Depois segue a dança sênior, às 14h30. O coral, na quinta-feira, dia 26/5, às 20 horas. Encontro de casais vai haver nessa semana, na sexta-feira, dia 27/5, às 8 horas da noite, aqui. O ensino confirmatório, no sábado, dia 28/5, às 9 horas. Tá? Então, agora, para falar um pouco mais dos encontros de casais, quero chamar a Kel para poder falar aqui. Bom dia, pessoal. Só reforçar, então, que na sexta-feira, às 8h, a gente vai ter novamente encontro de casais, nosso segundo encontro. O primeiro foi bastante animado. O segundo a gente está preparando também com muito carinho. Dessa vez, a gente gostaria de um lembrete, que cada um traga um prato de salgado e a sua bebida. E o estacionamento vai estar disponível com 17 vagas, então, para os 17 primeiros que chegar. A gente ficou muito animado porque no outro encontro a gente teve 17 casais e lotou o estacionamento. Então, se tiver mais, talvez algum carro tenha que ficar para fora, mas não tem problema porque é um horário bem tranquilo aqui. Então, acho que é isso. A gente espera vocês na sexta-feira, dia 20, e até lá. 27. 27, obrigada, Ju. Campanha para o inverno do grupo de diaconia está arrecadando cobertores e roupas de inverno infantis e masculinas. Por favor, Roseli, pode ir. Bom dia, pessoal. Como a gente já divulgou no grupo de WhatsApp do Luteranos, e também domingo passado, a gente está arrecadando, então, roupas de inverno e cobertores. Sendo que as roupas de inverno a gente está pedindo, dessa vez, só masculinas. Então, homens, abram seus armários e deem uma olhada lá. Eu sei que para vocês, né, é um pouco mais difícil do que para as mulheres, né? As mulheres têm umas opções mais variadas, mas dá uma olhada lá, quem sabe vocês têm lá uma meia, um casaquinho que vocês não usam mais, uma camisa de manga comprida. Então tragam que a gente teve essa onda de frio agora, né, e a gente ainda não tinha roupa suficiente para poder doar. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas por aí, né, fazendo também suas campanhas e chegam até as pessoas que precisam. Mas o inverno ainda perdura, né, por um tempo, então a gente tem tempo aí. A gente está pedindo que vocês tragam até no próximo domingo, dia 29, porque aí a gente se programa, porque a gente tem que triar essas roupas e definir direitinho como a gente vai fazer. A ideia é que a gente faça, porque agora em junho, normalmente, né, antes da pandemia, a gente fazia um bazar aqui na igreja grande, que isso também nos ajuda a arrecadar dinheiro para as cestas básicas, porém esse ano a gente ainda não tem ele programado, esse bazar de vendas, então a gente quer fazer só um bazarzinho do coração aqui na frente, doar essas roupas para o pessoal aqui do entorno. E tem os garis também, que eles até perguntam, hoje até perguntaram aqui se não vai ter bazar. E então é mais ou menos isso. Fora isso, a gente tem Casa da Cidadania, tem a CUFA, tem Abrigo Renascer, né, que acolhe moradores de rua com doença mental. Então, a gente tem vários lugares para doar essas roupas, e principalmente as masculinas, que nós não temos realmente em estoque, e os cobertores. Tá bom? Obrigada. Só mais uma coisa, assim, para quem quiser nos ajudar, na quinta-feira, já se alguém pudesse programar, na quinta-feira, dia 9, né? A gente vai fazer triagem aqui na igreja, tá? E depois, no sábado, a gente vai doar essas roupas, a gente está com a intenção de que seja na parte da tarde, no sábado, dia 11. Mas dia 9 a gente precisa realmente de pessoas para nos ajudar a triar essas roupas, tá bom? Beleza. Obrigado. Obrigado, Roseli. Agora vamos falar um pouco da feijoada, dia 5 de julho. 5 de junho, com o Bazar da Oase e Delícias da Juventude Evangélica. Vou passar para o Rodolfo. Ó, pessoal, é o último, tá? Não tô brincando, tem mais aqui comigo. R$60, dia 5 de junho. Só que assim, a gente abriu no domingo passado para as vendas, inclusive o pessoal de casa,
não sei se está me vendo, mas já passamos de 62 convites vendidos. Então, por favor, quem quiser garantir, me procura, ou um dos presbíteros que tá com talõezinhos também de convites. Algumas informações importantes, né? A Juliana criou uma listinha online para as doações, mas a gente também, se quiser falar com a gente presencialmente, nós podemos agilizar. Por quê? Muitas coisas já foram doadas, mas nós precisamos ainda da parte da carne, né? O que é estimado em torno de 2,5 kg, 3 kg de carne, né? Os implementos ali da feijoada. Nós só atingimos aí 10% de doação. Precisamos de um pouquinho mais. Lembrar também da rifa. A gente sempre faz uma rifa legal, já tem alguns prêmios muito bons e atrativos aí, como primeiro, segundo e terceiro prêmio, mas a gente também está pedindo mais doação para a gente poder fazer uma brincadeira legal no domingo, no dia 5. Já mobilizamos a equipe antiga, né, que fazia feijoada e para poder garantir a qualidade, o sabor, o gosto, que todo mundo conhece, né? A Miriam vai vir para ajudar a coordenar e manter a nossa feijoada como uma das top 5 aí do Brasil, né? E recebemos também informação que a temperatura vai permanecer baixa, tá? Então vai ser bem legal, bem agradável. E até o casal Maurício e Juliana Sartori se dispuseram a vir, né? E eles estão morando bem longe, então o pessoal de casa, por favor, faz um esforcinho. É um esforço terrível, né? Vim comer uma feijoada no frio. Mas bebidas vão estar sendo vendidas, tá? E vai ter Escutei que vai ter chopp, tá? Nós vamos trazer chopp e também vai ter cerveja em latinha, vai ter refrigerantes. Normal, diet, caipirinha tradicional, gratuita. Então, por favor, vamos fazer uma festa bem legal aí dia 5/6, tá bom? Muito bom. Obrigado, Rodolfo. Ó, não esqueçam, hein? Uma das coisas que mais ajudam a gente na parte financeira da festa é, sem dúvida nenhuma, a brincadeira que a gente faz depois, né? A rifa. Então, a gente precisa de doações para a rifa, né? Aqueles presentes lá que estão lá repetidos em casa, né? Tragam para cá, porque a gente, quanto mais presentes, mais brindes ou mais prendas tiver lá, fica mais atrativo também para as pessoas, ok? Obrigado. Nós queremos agora nos despedir deste momento de celebração. Gratidão pela presença de cada um de vocês, né? Fica o consolo também para a família Sheffield, que Deus possa caminhar juntamente com vocês nesse momento de angústia e sofrimento. E aqueles também que hoje estão aqui nos visitando e possam ter se sentido bem acolhidos entre nós. Vamos receber a bênção e também o envio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo, que excede o nosso pensar, nos acompanhe e nos guarde. Vão na paz do nosso Deus. Sirvam ao nosso Senhor. Como diz o nosso texto de hoje, a pregação de hoje, sejam bênçãos de Deus para as pessoas. Nesse sentido, eu desejo a cada um de vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Até o nosso próximo culto. Um bom dia a todos e todas. Nós temos ainda o nosso canto final, hino de número 300.